Eu gosto sempre de começar me apresentando, e se você ver, eu me apresento sempre como, primeiramente, mãe do Vinícius. Porque a nossa fala, isso é uma característica da saúde mental, é primeiro dizer quem você é. Quando você se reconhece, quando você entende suas limitações, quando você entende quem é você consegue entender o outro. Você nunca vai conseguir atender o outro sem primeiro saber quem você é. Isso já dizia Edgar Peplau, em 1952, lá na sua teoria das relações interpessoais. Não há como oferecer saúde se eu não tenho saúde. E um dos critérios para ter saúde é ter saúde mental. E uma das questões para saber se eu tenho saúde mental é a consciência do eu. Eu sei quem eu sou? Sei, eu sou mãe do Vinícius. Né? Quem você é? Quando você consegue se caracterizar e dizer quem eu sou, primeiro caminho andado. Já conseguimos fazer a manutenção da nossa saúde mental. E aí, demais, são todas as nossas experiências. Hoje eu estou aqui como coordenadora do CAPS-HU. Eu não sou daqui, eu sou do Maranhão, mas estou morando em Juiz de Fora há 5 anos, vai fazer 5 anos. Sou enfermeira há 17 anos. Vim para cá para ir para o Maranhão e me apaixonei por Juiz de Fora. Meu filho é mineiro, meu filho é juiz-forano. Então, se um dia eu voltar, já tenho raízes juiz-forana, né? Então, a gente está lá no HU, a gente também nós trabalhamos lá no Universo, né? Como professora, e também nós somos colaboradora do COFEM, no projeto de enfermagem solidária. Já faço aqui o convite também para o congresso do COFEM, né, que vai ter em outubro, o CBCENF, nós estaremos lá também como palestrante. Eu vou pular um pouquinho dessa parte teórica, né, até porque isso já foi falado muito aqui, eu quero entrar com vocês na parte prática. Me convidaram para falar o seguinte: disseram, Ed, todos aqui em Juiz de Fora me chamam de Ed. Em Juiz de Fora eu sou Ed, no Maranhão eu sou Etielane. Né? Então aqui, quando o Marco me ligou, o Marco disse assim: Ed, eu quero que você fale sobre a importância da enfermagem e saúde mental para a saúde brasileira. A pandemia, ela reforçou muito isso. Porque uma das principais questões que foram afetadas na pandemia foi o psicológico. Quem não adoeceu por Covid, que teve os sintomas graves, que aí teve complicações físicas, adoeceu mentalmente. Por tudo que a Érica falou aqui, pelo medo, né, pelo inconsciente, por não saber o que viria, mas nós adoecemos. E a própria OMS, e reforçado pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz, no pós-pandemia, esperava-se um aumento de 25% dos casos de adoecimento em saúde mental. Ora, se eu não dava conta da quantidade de casos que corresponde a 3% da população mundial tem algum tipo de transtorno psicótico. Isso é o que a OMS diz. Se eu não estava dando conta desses 3% da população mundial, como é que eu vou dar conta dos mais 20% que se espera desse adoecimento? E aí nisso eu vejo o fortalecimento da enfermagem em saúde mental. E do meu papel de estar aqui para dizer para você, enfermeiro, que você pode fazer assistência em saúde mental. Eu preciso do psicólogo? Ok, o psicólogo também é um parceiro. Eu preciso do psiquiatra? Ok, o psiquiatra também é um parceiro. Mas eu também posso fazer técnicas, aplicar técnicas para essa assistência em saúde mental. Eu posso atender o transtorno do espectro autista. E eu posso ter intervenções e o paciente ficar só comigo. A gente não usa muito a expressão paciente, porque paciente vem de passividade, da ideia, né, de passividade. Então nós usamos a palavra usuário do SUS. Porque em saúde mental a primeira coisa que eu tenho que formar é a autonomia do sujeito. Então ele não é passivo, ele é sempre ativo. Então eu, enfermeiro, eu posso fazer intervenções diretas. E com isso eu reforço o nosso papel como enfermeira em saúde mental e dizer, sim, eu sou importante nesse cenário. Temos inclusive uma enfermeira do autismo lá em São Paulo. Ela tem uma clínica, ela tem um consultório de atendimento específico de enfermagem para autistas. Ela tem uma parceria com o médico, porque ela não pode laudar, mas as pessoas primeiro passam por ela aplica o MChat,
ela aplica os outros testes possíveis que o enfermeiro pode fazer e, tendo um sinal ou não, ela encaminha para o psiquiatra para laudar, mas às vezes o paciente nem vai, nem fica mais com o psiquiatra, fica só com ela. Porque ela tem tanto manejo, eu sempre falo dela, o nome dela é Cleide, mas se você procurar nas redes sociais, o arroba dela é @enfermeira do autismo. Ela é fantástica, ela tem livros, ela criou estratégias, e ela, como enfermeira, ela faz os atendimentos especificamente. Outro exemplo que eu posso dar é a minha experiência aqui, por exemplo, no ambulatório de álcool e drogas. Existem alguns pacientes que eles recebem alta da psiquiatria, que eles recebem alta da psicologia, mas eles permanecem comigo. Eu lembro de um paciente, por exemplo, que ele tinha HIV, ele era HIV positivo, e uma situação social bem delicada, e por conta disso, assim, pelas complicações do HIV, ele tinha algumas lesões, e ele passou pela psiquiatria, ele estabilizou no quadro de alcoolismo, mas as feridas não cicatrizavam. A rede, ele não era de Juiz de Fora, ele era da micro-região, e a rede do município dele não dava conta de fazer esse atendimento. Então ele permanecia comigo para o acompanhamento psicólogo da questão psiquiátrica, da questão psicológica, mas também para o atendimento clínico das feridas. Então ele vinha para mim para fazer o atendimento das feridas comigo. Porque, como a Érica colocou, a enfermagem, ela não vai ser tão impactada negativamente em relação à IA, né, a AI, as inteligências artificiais, porque nós somos do cuidado direto, do pegar na mão, do escutar, e isso o enfermeiro sabe fazer muito bem. Então eu, enfermeira, a minha principal intervenção é uma escuta, que o paciente vai chegar e eu não vou dizer para ele, fala o que você tem, você vai tomar isso, não. A minha fala é, fale comigo, por favor. O que está acontecendo com você? E ele vai trazer, eu vou dizer, e agora, fale mais sobre isso. Que mais intervenções a gente pode fazer? Lá no HU agora, a gente também está implantando um ambulatório de saúde mental para trabalhadores, para o atendimento dos trabalhadores em sofrimento mental. E a nossa proposta passa primeiro pela enfermagem, pelas duas enfermeiras, sou eu e a enfermeira Amanda, passa primeiro pela gente. Nós fazemos uma acolhida, nós fazemos uma escuta, e a partir disso nós identificamos se é um caso grave, que precisa realmente de um acompanhamento do psiquiatra, porque nem todo sofrimento precisa de medicamento. Ou se é um caso que ela não consegue continuar com a gente, ou se ela precisa de um acompanhamento da psicologia. E a grande maioria fica com a gente. Lógico que a gente tem um período de intervenções, a gente traça uma meta, a gente faz um plano de cuidado, a gente sistematiza a assistência, e a partir daí a gente define quantos cuidados, quantas sessões, quanto tempo ele vai passar com a gente e quais as metas vão ser estabelecidas. Se nós formos avaliar, desde 1952, Peplon já dizia isso. A nossa grande fragilidade é a dificuldade que a gente tem de buscar na fonte, né? de ler o que a ciência diz e fazer a aplicação disso. E aí hoje eu tenho como meta de vida, né? O Marco, a gente atuou junto quando ele foi residente, de fazer com que a enfermagem, com que o enfermeiro em saúde mental, ele seja visto não como auxiliar, não como um cumpridor de medidas, porque essa era a nossa função. Se você for olhar historicamente, a enfermagem era o carrasco, nos grandes manicômios. O enfermeiro prescrevia, o médico prescrevia, o enfermeiro executava. Então, o médico prescrevia eletroconvulsoterapia. Quem fazia? O enfermeiro. Eu cheguei na minha época lá no Maranhão, a reforma psiquiátrica demorou um pouquinho a chegar, e eu era estudante, eu cheguei a ver 10 sessões de eletroconvulsoterapia em um paciente, executada por um enfermeiro. A eletroconvulsoterapia ela não é proibida hoje, ela tem suas limitações, assim, não é para todo mundo, é para paciente refratário. O que é o paciente refratário? Aquele paciente que não tem respostas aos tratamentos todos que já foram propostos. Ele tem que ser feito em ambiente hospitalar, tem que ter um anestesista, porque antes era choque direto, sem anestesia nenhuma. São 110 volts na região parietal. Como? Deita o paciente, amarra o paciente, 110 volts e seja o que Deus quiser. Era assim que funcionava antes.
Hoje não. Hoje ele tem que ser no ambiente hospitalar, um médico anestesista, um médico clínico ou um médico que tenha qualificação para fazer ressuscitação cardiopulmonar, intubação e tudo mais. Por quê? Porque a eletroconvulsoterapia, o paciente tem um choque de 110 volts na região parietal, uma convulsão induzida pelo choque, em seguida uma parada respiratória breve induzida pelo choque e depois um sono profundo. A questão é, o que garante que essa parada respiratória breve vai ser breve? Então daí a necessidade de ter uma equipe que consiga fazer esse suporte para esse paciente. Então hoje ela funciona assim, e aí eu participo dessa equipe. Eu nunca, aqui em Juiz de Fora a gente não tem, no HU pelo menos não faz eletroconvulsoterapia, então eu não participo aqui. Então, o que é o enfermeiro de saúde mental? A enfermagem de saúde mental é uma construção coletiva, porque o cuidado em saúde mental é coletivo. Mas eu preciso entender que eu tenho o meu espaço. Eu estava em outra palestra, algumas semanas atrás, da oncologia. Estava como ouvinte. Fui na Universo, os professores foram convidados, a gente estava lá assistindo. E aí eu via a equipe, né, os meninos da oncologia, fantástica. Eu sou muito fascinada pela oncologia porque eu vejo o meu espaço dentro da oncologia, porque a oncologia é um lugar de potencial sofrimento. E se é um lugar de potencial sofrimento, eu como enfermeira posso atuar. Eu como enfermeira tenho habilidades técnicas para fazer. Eu como enfermeira tenho conhecimento e tenho intervenções que eu posso executar. Ah, mas eu não tenho um psicólogo suficiente para atender essa demanda. Chama o enfermeiro de saúde mental. Não estou desqualificando o cuidado do psicólogo, não. Estou dizendo que eu também tenho o meu lugar. Estou dizendo que eu também tenho capacidade e habilidade para executar essa ação. Lógico, eu tenho um limite. Né? A partir daqui, realmente, isso é do psicólogo. A partir daqui, isso realmente é do psiquiatra. É do neuro, mas eu tenho meu lugar. E a gente precisa qualificar isso. Eu sempre digo para os meus meninos, né, os meus alunos, que eu estou vendo duas alunas minhas aqui. Meu lema de vida é trazer mais alunos para a saúde mental, porque todo mundo vai para a obstetrícia, eu para a saúde da família, né, para a urgência e emergência. Poucos vão para a saúde mental. Eu tenho como lema dizer para os meus meninos, vamos para a saúde mental. Por quê? Porque você tem autonomia. Em todo lugar você tem autonomia, mas na enfermagem e saúde mental você também tem autonomia de ser enfermeiro. E aí eu tenho a construção, a escuta qualificada, o atendimento individualizado e resolutivo. Eu lembro de um dos trabalhadores que a gente atendeu, que ele chegou para mim e disse assim, Eti, eu não aguento mais, eu vou pedir demissão. Eu falei, mas tá, você vai pedir demissão, você já pensou no depois disso? Não importa o depois. Eu não estou aguentando agora. A pressão está muito agora. Você é casado? Sou. Você tem filho? Tenho. Mas sua mulher trabalha? Não, só eu trabalho. Você já pensou no depois? Olha o tamanho do sofrimento dessa pessoa por conta do trabalho. Ela não consegue pensar no pós. Como vai manter a família no pós. Aí o medo de pagar a conta para quem está em sofrimento inexiste. O medo de coisas objetivas, de coisas concretas, não existe para quem está em sofrimento. Se fosse assim, ninguém se matava, não existiria suicídio. Quando eu estou em sofrimento, o meu medo, ele é abstrato, mas para mim ele é real. Então aquele profissional que chegou para mim e disse, eu não aguento mais, eu vou pedir demissão, ele não tem problema com pagar a conta, não. A questão dele agora é, não estou dizendo que isso não exista, né? Não estou aqui desqualificando a fala da época, não, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo de uma pessoa que está em sofrimento. Para lhe mostrar o meu papel como enfermeira em saúde mental e o seu papel como potencial enfermeira em saúde mental. E aí quando a gente fala para ele, eu digo, vamos fazer o seguinte, você consegue enxergar para além desse momento? Ele falou, eu não quero saber, eu quero pedir demissão. Eu falei, vamos lá, me dê 2 semanas, e nessas 2 semanas você vai fazer a seguinte questão, eu pedi, anote, o que está causando sofrimento em você? Coloca isso no papel. Coloca no papel o que é grave para você que está acontecendo, o que é leve, o que é moderado. E daqui a 15 dias você vai trazer e a gente vai discutir isso. Quando ele trouxe todos os gatilhos dele, que levavam ele ao sofrimento, a gente começou a trabalhar e eu perguntei, você ainda quer pedir demissão? Ele, não, dá para esperar mais um pouquinho. E aí a gente começou a trabalhar com ele não foi para psicologia. Ele ficou comigo, ele está comigo. Então a gente começou a trabalhar, tá, o que você precisa para agora?
O que você, disso que você desenhou aqui, disso que você descreveu, o que é possível a gente resolver agora? Aí ele olhou, pensou, isso ele demorou, tá, gente? A consulta comigo demora 40 minutos. Isso ele demorou uns 10 minutos. Ele, tá, o que eu vejo que é possível agora é a gente resolver isso e isso. Eu disse, como você vê que dá para resolver? Ele falou, dessa forma. Eu disse, vamos fazer, vamos fazer. E nisso a gente já está finalizando a lista dele que ele escreveu. E ele não pediu demissão, ele continuou lá trabalhando, lógico, que aí depois o caso dele realmente era um caso grave de depressão, ele foi para a psiquiatria, ele teve que tomar alguns medicamentos, mas ele está comigo ainda também, recebeu alta da psiquiatria, mas continua com a gente porque a gente está trabalhando um plano de vida. Ora, gente, há quanto tempo que a enfermagem não fala de elaborar projetos de vida para o paciente? Então perceba que a nossa grande fragilidade é não executar aquilo que a nossa ciência já diz. Por isso que nós temos um papel muito importante. Um exemplo foi o que a Ju trouxe. Nós também participamos desse projeto de enfermagem solidária, nós também fizemos atendimentos de enfermeiros e técnicos de enfermagem em sofrimento no período da pandemia, e algo me marcou muito, que na época eu estava grávida, a minha gravidez era uma gravidez de risco, foram 10 anos para eu ter o Vinícius, então tudo que era relacionado à maternidade me afetava, lógico, né? Foram 5 perdas, 10 anos, então era algo que... E essa mulher, quando eu estava em atendimento, ela tinha um filho de 1 ano e pouco, e ela disse assim, Eti, eu não sei mais o que fazer, porque eu sou enfermeira, meu filho tem 1 ano e meio, eu estou trabalhando, mas quando eu chego em casa eu não posso pegar no meu filho. Que mãe é essa? Olha o que a pandemia causou na cabeça do enfermeiro, né? Que mãe é essa? Por que eu fiz isso com meu filho? Eu vou desistir da enfermagem, porque o que eu vou fazer agora da minha vida? E se eu morrer, como é que eu vou fazer com meu filho? E como é que você trabalha isso? Qual é a intervenção que você faz nisso? É escuta. Primeiro você escuta, e a partir do que ele traz é que a gente começa a fazer algumas intervenções para que ela consiga ver, porque quando você está em sofrimento, você não consegue ver a frente. Você só consegue ver o grande problema. E aí, quando você tem esse olhar treinado, né, quando você trabalha nessa perspectiva, você consegue ampliar esses horizontes. E aí, logicamente, que a gente também trabalha com a comunidade. Porque a comunidade precisa saber que essa pessoa existe, que é o que a Érica trouxe aqui, por exemplo, do transtorno do espectro autista. A comunidade precisa saber que existe esse grupo populacional. E a comunidade precisa saber que ela tem direitos, a comunidade precisa saber quais são os sintomas. Existe uma estratégia chamada cartão da crise, uma estratégia que foi usada no Rio de Janeiro, a gente até tentou aplicar aqui, mas aí teve algumas mudanças, né, governamentais, e aí não foi para frente. Mas o que é o cartão da crise? O cartão da crise é um cartão que toda pessoa com transtorno mental tem, que ela carrega no bolso, como se fosse uma identidade, que diante da crise, ela tem todas as informações. A minha crise eu apresento isso. Quem eu quero que você chame? Chame fulana. Não me toque, por exemplo, tem transtorno que a pessoa não pode tocar, então ela tem, não me toque, não me abrace, não faça isso. Então esse cartão da crise é uma estratégia que a gente tem para que a comunidade saiba lidar com o transtorno mental. Porque o que a gente faz quando acontece a crise? A pessoa cai no chão e junta logo um monte de gente. O cartão da crise já vai dizer, por favor, não amontoe. Então isso já sinaliza para a comunidade como lidar com essa situação. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu prometo que eu vou ser breve, apesar de falar muito, quando fala de saúde mental, o Marco sabe, né? Eu sou pior do que o Marco. Olha que o Marco fala muito, mas eu sou pior do que ele quando fala de saúde mental. Eu gostei desse cartão da crise aqui, assim, nossa, é o vaza com tudo. Tchau. Então, assim, quando eu tenho quando eu conheço as estratégias possíveis, eu entendo que eu posso fazer como enfermeira. E que eu sou uma força nessa saúde brasileira. Que eu preciso, de forma nenhuma, gente, eu quero que fique aqui registrado, que eu estou desqualificando o papel de qualquer outro profissional. O psicólogo tem o seu lugar, o médico tem o seu lugar, mas eu quero fortalecer aqui a ideia do papel do enfermeiro. Que a gente também tem o nosso lugar, que por muito tempo foi negligenciado. Por muito tempo, eu lembro que quando eu fazia residência em UTI,
E eu abandonei a residência da UTI para a saúde mental. Isso há 17 anos atrás. Nossa, mãe, queriam me levar para psiquiatra porque eu estava doente. Como que eu ia abandonar uma residência em UTI? Porque na época não era multiprofissional, você fazia residência mais específica, assim, tipo, não era hospitalar. Por mais que eu fizesse hospitalar, eu ia para uma área. Eu ia para nefro, eu ia para cardio, eu ia para UTI. E eu fazia em UTI. E quando eu desisti, porque eu era realmente apaixonada pela saúde mental, nossa, mãe, ela tá doida, ela adoeceu, ela pirou. Não, é isso, não é possível. Como que ela vai querer trabalhar lá naquele manicômio, que na época não existia manicômio no Maranhão? Como é que ela vai trabalhar no manicômio? Não é possível. Não, ela pirou de vez. Por quê? Porque existia um estigma em relação à atenção primária e à saúde mental. O que se pensava na época? A saúde mental, a atenção primária é os preguiçosos. São os enfermeiros preguiçosos, que não querem lidar com o brutão, que não querem ir para emergência, que quer ficar só atrás da cadeira. Era o que eu ouvia. Mas isso vem mudando, porque em todo lugar, e hoje a gente tem um fortalecimento da atenção primária. Eu sou militante disso. Não existe saúde sem atenção primária. Porque a atenção primária é porta, é a atenção primária que identifica, é a atenção primária que acolhe. E a partir daí é que caminha. Então eles não podem ser os preguiçosos. Ao contrário, eles são as nossas potências. Eles são os nossos braços. E aí vai para a porta. E quando eu falo porta de urgência também. Que o pessoal da UPA, o pessoal das unidades de urgência também tem que reconhecer essas características para que eles possam nos ajudar na atenção secundária. Então aí eu quero mostrar para vocês a força que nós temos em todos os lugares. E trazendo para a saúde mental, a gente precisa estar nesses lugares. A gente precisa estar na saúde do trabalhador. A gente precisa estar na urgência. A gente precisa estar na atenção primária. Na atenção primária nós já estamos, porque aqui em Juiz de Fora, graças a Deus, a gente consegue fazer matriciamento. Tá? Então, todas as quintas-feiras à tarde, as unidades básicas de saúde, a partir das 3 horas, são fechadas para que a gente consiga discutir casos de saúde mental. Olha que lindeza! Imagina se a gente conseguisse fazer isso na atenção hospitalar. Que os casos que estão no HPS, que estão no Ananep, no João Penido, tivessem uma retaguarda da saúde mental. Olha que lindeza que seria. Olha que articulação de rede que a gente não conseguiria fazer. Mas são potências que a gente precisa alcançar. Quando eu, enfermeira em saúde mental, reconhecer o meu lugar. E quando eu, enfermeiro, de um modo geral, entender que eu posso fazer saúde mental. Tá? Para isso, existem algumas resoluções já, mas perceba, gente, enfermeiro existe desde que o mundo é mundo, né? Mas só em 2018, no Brasil, foi elaborada a primeira normativa que determina o papel do enfermeiro em saúde mental. E aí ela foi reformulada em 2021. Na época o Marco também estava lá no COFEM, né, Marco, nessa época. Só que em 2021 ela foi reformulada porque tinha algumas questões, inclusive eu aperrei muito o COFEM. Falei, pelo amor de Deus, está errado, vamos lá, tudo isso aqui e tal. Eu sou chata com leis, né? Os meninos brincam que eu sou a louca da portaria. Porque ser decorada em todas as portarias de saúde mental, toda a legislação de saúde mental ser literalmente decorada, de 1984 até 2023. Por quê? Porque eu entendo que o que rege a minha ação são as legislações. Então eu preciso saber o que eu tenho de concreto para trabalhar, né? E aí nós temos também a resolução COFEM, que fala sobre o dimensionamento, e que a partir de 2017 ela traz o CAPES. Olha que lindeza! Reforçando o papel do enfermeiro, porque agora ele diz, olha, tem que ter tantos enfermeiros. Até aqui, gente, era possível, né, existiam legislações que falavam que era um enfermeiro para cada 40 pacientes da psiquiatria. Que enfermeiro é esse que dá conta disso? A gente não dá conta de um, dependendo do paciente que for. Tem que ser literalmente 1 para 1, dependendo do paciente. Lá no sul, que às vezes é 5 para 1. Então, tem que fazer contenção, né? 5 para 1, não se faz. Pela normativa da FEMIG, pela normativa do COFEM, pela normativa do Conselho também de Medicina, é 5 para contenção. Tem que pensar que são 5 profissionais para 1. 5 profissionais para 1 paciente para fazer contenção. Não se faz com menos. Por quê? Porque é risco para mim. E qual é a primeira regra do socorrista? A minha segurança em primeiro lugar. Eu não sei nada de urgência e emergência, mas isso eu sei.
a minha segurança em primeiro lugar. Né? Porque se eu não tenho segurança, como é que eu oferecer saúde para o outro? Então, hoje a gente tem uma legislação que diz, que faz a parametrização de acordo com o tipo de serviço, de acordo com o número de pacientes, igual é em todo lugar. Então, mais um reforço para a nossa assistência. E aí, finalizando, eu prometi que eu ia ser rápida, porque realmente a Érica trouxe muito do que eu ia falar, eu fiquei realmente muito apaixonada. Eu não conheci a Érica pessoalmente, só conheci pelo WhatsApp, tá? Porque a gente trabalha no mesmo hospital, mas ela realmente contemplou muito do que eu ia falar. Em 2017, a gente teve alguns retrocessos em relação à política, como, por exemplo, a possibilidade do retorno do hospital psiquiátrico, mas que a gente espera que nesse novo governo, ainda mais que a coordenadora nacional hoje de saúde mental é uma enfermeira, doutora Sônia, que ela é enfermeira da Unifesp, se eu não me engano, professora da Unifesp, mas enfermeira, fiquei muito feliz, me senti muito representada, que não era mais um médico, nada contra os médicos, mas eu estou aqui para defender a minha causa. Então, que bom que quem está lá agora é uma enfermeira que militou na causa da reforma psiquiátrica. Então, sim, a gente acredita que agora a gente vai conseguir os avanços que a gente perdeu. Tá? Então, a gente teve, por exemplo, a retomada dos hospitais psiquiátricos. Lá no Maranhão, eu era coordenadora municipal, que vocês chamam aqui de gerente. Então, eu era gerente do Departamento de Saúde Mental de São Luís, que é a capital do Maranhão. Eu tinha que dar conta de saúde mental, saúde prisional e saúde do índio. Por isso, meus cabelos brancos. Tá? E, na época, a gente tinha conseguido fechar um dos hospitais psiquiátricos de 150 leitos lá. Eu estou falando de um hospital, gente, que os pacientes brigavam por comida no chão. Isso, gente, em 2015. Não estou falando de 1900 pipoca para trás, não. Estou falando de 2015. Eu fui coordenadora de 2015 a 2017. Porque foi quando eu vim embora para cá. Eu vim embora para cá em dezembro de 2017. Então, eu pedi exoneração em novembro de 2017. Então, eu fiquei de 2015 a 2017 lá e a gente conseguiu fechar esse hospital. Que paciente andava com a fardinha. Sabe a fardinha? Parece presídio, aqueles filmes norte-americanos antigos. Que o paciente brigava por comida no chão, que o paciente evacuava e pintava a parede com suas fezes, e por isso mesmo ficava. Que quando a gente entrava, a gente não conseguia ficar por causa do odor. Então a gente conseguiu fechar. E aí, quando a gente consegue fechar, no mesmo ano sai essa nova portaria que permite os hospitais psiquiátricos no modelo, assim, eu coloco no modelo antigo porque a portaria em si, ela não traz nenhuma normativa sobre a fiscalização disso. Você diz assim, você é contra a internação? Não, a internação tem o seu lugar dentro da saúde mental. Alguns casos precisam ser internados, sim. O que eu sou contra é a forma como isso vai acontecer. É o cuidado que vai ser prestado. Então, você dizer para mim que o paciente ficar preso dentro do hospital, que ele vai brigar por comida no chão, que ele vai evacuar e ficar evacuado, que ele vai dormir no chão, não porque ele quer, mas por falta de leito, e ninguém se importa com isso, isso para mim não é cuidado. Isso para mim não é cuidado. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as comunidades terapêuticas. Você é contra as comunidades terapêuticas? De forma nenhuma. Eu sou contra a forma como é executada no Brasil. Método. Exatamente. O método como é feito no Brasil. Que isso não é terapêutico. Existem vários relatórios do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Federal de Serviço Social, que mostram os casos de maus tratos, de pacientes que morrem na laboterapia. O que é a laboterapia? Você vai trabalhar, porque mente vazia é oficina do diabo. Só que, amor, até uma máquina, se não tiver manutenção, para. Então, uma pessoa precisa trabalhar? Precisa, mas é ilegal no Brasil o trabalhador trabalhar mais do que 8 horas por dia. Não tem a legislação, 12 horas, se for um plantão. Se você trabalhar 12 horas, tem que folgar 11. Então, na laboterapia não tem isso todo dia, e aí ele morreu de exaustão, sem ter assistência. Então, a gente precisa realmente pensar que assistência é essa que a gente está prestando. Mas a família está cansada, não sabe mais o que fazer. Entendo. Mas aí a gente precisa discutir a questão das nossas políticas públicas e rever os dispositivos e equipamentos que a gente tem para oferta disso. Outra questão que me preocupa aqui é que essa portaria, ela não determina a presença do enfermeiro nos ambulatórios de saúde mental. Aí eu me preocupo porque eu trabalho num, né? Eu amo trabalhar no ambulatório de AD.
Amo trabalhar com pacientes usuários de álcool e drogas, essa é minha paixão realmente. E essa portaria, ela diz o seguinte: é obrigatória a presença de médico, assistente social, fisioterapeuta, educador físico, todo mundo, mas não tem enfermeiro. E a gente sabe que se não está na legislação, a gestão não tem obrigação de colocar. E aí a gente perde mais um campo de atuação. E um campo de atuação que nós somos fundamentais. Porque se tem alguém que consegue fazer articulação de rede, somos nós. Porque quem tem contato é enfermeiro. Enfermeiro tem contato, enfermeiro tem rede, enfermeiro sabe fazer a rede. E é isso que a gente precisa na rede ambulatorial. Porque só aquela consulta uma vez por mês não vai dar conta do que o paciente necessita. Mas aí eu tenho uma enfermeira poderosa lá, especialista em saúde mental, que sabe fazer articulação e que também vai acolher esse paciente a cada 15 dias, por exemplo. E que vai dar conta das necessidades, ou pelo menos de algum encaminhamento para as necessidades desse paciente. Por isso que eu me preocupei muito na época, militei mesmo, e entrava no COFEM, mandava mensagem na ouvidoria do COFEM, e entrava no Ministério da Saúde. Fui bem chata na época. Na época eu também estava na coordenação, então a gente tinha acesso ao Ministério da Saúde, porque é um espaço nosso e a gente precisa potencializar esse espaço. Para a gente finalizar, eu amo essa imagem, né? Meus alunos conhecem a imagem. Eu sempre termino as minhas palestras, eu vou procurar outra, porque essa já está antiga, né? É uma grande embarcação puxada por um pequeno rebocador. Somos nós da enfermagem, de um modo geral, e eu vou trazer para a nossa assistência aqui na saúde mental. Muitos são os desafios na saúde mental, muitas são as questões que precisam ser vencidas dentro da saúde mental, como, por exemplo, a falta de conhecimento, o que a Érica trouxe do TEA. As pessoas não sabem dos seus direitos. Por exemplo, a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito à compra de alguns tipos de equipamentos com 30% de desconto, por exemplo, o carro, porque não paga o IPI. Você tem que ter o diagnóstico confirmado e tal. Outra questão: quem tem filho com transtorno do espectro autista ou alguma outra neurodiversidade tem direito à redução de carga horária. Isso é lei. Isso está em lei, é lei federal. Mas a gente não sabe disso, o trabalhador não sabe disso. Então, um dos grandes desafios que a gente precisa, que a gente tem hoje, é exatamente a disseminação dessas informações para saber quem é esse paciente, que espaço ele ocupa. Lá no HU agora, a gente está organizando uma capacitação para a equipe da saúde do trabalhador. Para que a equipe lá da USORT, Unidade de Saúde Ocupacional, entenda o que é uma crise. Porque a gente precisa saber identificar se esse trabalhador está numa tristeza natural, porque você é ser humano, tem coração e tem emoção, ou é uma tristeza mais para depressão. Por exemplo, algumas semanas atrás encaminharam para a gente um paciente, ela estava muito chorosa, ligaram: ela está chorando muito, ela não para de chorar, estou mandando para você. Eu digo: tá bom, manda. Ela desceu. Quando ela desceu, ela tinha acabado de receber o diagnóstico de câncer. Então é lógico que ela vai chorar. É lógico. Qualquer pessoa choraria. Isso é uma crise? Não. Isso é natural. Agora, como ela vai desenrolar a partir de agora, aí sim pode desencadear uma crise. A gente continuou com o atendimento com ela, por quê? Porque a gente entendeu que, por ser um diagnóstico pesado, né, câncer é sempre muito pesado, porque a gente associa câncer à morte, e as pessoas têm dificuldade de lidar com a morte, então acaba que ela vai continuar em acompanhamento com a gente, mas ela não está em crise. É mais uma questão de prevenção ao adoecimento mental. Então, a gente precisa ensinar aos nossos colegas da urgência, por exemplo. Como é que eu faço a abordagem de uma crise psiquiátrica na urgência? O que eu, enfermeiro, posso fazer? Eu amarro ou não amarro? Eu contenho ou não contenho? E a contenção mecânica é sempre primária, a contenção química? Como é que eu faço isso? Que instrumento eu posso usar? Eu posso usar atadura ou não posso usar atadura? Onde eu vou colocar essas ataduras? Eu amarro o tórax, eu amarro a perna? O que eu amarro? O que eu contenho? Então, essas são informações que são importantes para o atendimento do paciente, porque isso vincula.
Na próxima crise, Deus o livre lá na UPA, não sei o quê. Porque lá me amarraram e fizeram isso. Quando você faz uma abordagem correta, ele, pô, me amarraram, mas eu precisei. A gente já teve isso de paciente chegando, não, me amarraram, mas eu precisei ser amarrado. E toda vez que a gente precisa encaminhar para aquele lugar, é tranquilo. Então, isso são questões que são desafios dessa assistência à saúde mental e que nós, poucos da enfermagem de saúde mental, temos esse dever e essa obrigação. E eu fico muito lisonjeada, assim, o Arcão tem sempre feito esses convites para a gente, porque eu acho que esse é o nosso papel, de fazer essa divulgação do que é enfermagem de saúde mental, o que vocês podem fazer como não enfermeiros em saúde mental, como enfermeiros especialistas de outras especialidades de modo geral, mas que sim, você pode fazer. E que existem situações que não, você não vai dar conta ali, precisa para o serviço especializado. Mas existem situações que sim, é daquele serviço. E aí eu agradeço, esse é o contato lá do CAPES, caso precisem, funciona de 7 a 17. E ali o meu e-mail para qualquer intercorrência. Obrigada.